Oitavo ano, nós estamos estudando o conteúdo Sistema de Equações. Nós vimos o que é um plano cartesiano, nós vimos o que é um par ordenado, e nós vimos que um sistema de equações é quando uma equação possui duas variáveis, duas letras. Então, quando eu não consigo resolver, eu preciso criar um sistema, e a partir desse sistema eu vou encontrar os valores desconhecidos. Então, nós aprendemos que esses valores é aquele que coincide x e y e que mantém a igualdade nas duas equações. Vimos também que nós temos o método da adição e o método da substituição, quando nós não queremos utilizar tentativa e erro, ou seja, utilizar vários valores para x para encontrar um valor de y. Nessa aula, nós vamos ver mais dois exemplos de como podemos utilizar esses métodos para resolver um sistema. Vocês vão perceber que alguns métodos ele vai ser melhor utilizado em determinado sistema, mas é importante que você saiba utilizar os dois métodos em qualquer tipo de sistema. No sistema, você vai ter duas ou mais equações. Nós temos a equação x mais y igual a 40. E nós temos a equação x menos y igual a 36. Bom, nós vamos utilizar o método da substituição e vamos encontrar o valor de x e o valor de y, que torna as duas equações verdadeiras. Bem, no método da substituição, você precisa isolar uma das variáveis. Você vai escolher aquela que você acha mais simples. Nesse caso, eu vou isolar a variável x na equação 1. Isolar é deixar sozinho. Então, eu vou repetir a equação 1, x mais y igual a 40, e eu vou mudar o y do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar negativo. Então, x igual a 40 menos y. Essa é a nossa terceira equação, a equação que ficou isolada. Agora, o que eu vou fazer é analisar que eu utilizei a equação 1, então agora nós vamos utilizar a equação 2. Nós vamos substituir a equação 3, essa que nós isolamos, na equação 2. Então, eu vou repetir a equação 2, x menos y igual a 26, e no lugar do x, eu vou trocar pela equação 3. Na equação 3, o x não é igual a 40 menos y, então, no lugar do x, eu vou colocar 40 menos y. E depois do x, não tenho menos y, então vou repetir. Menos y igual a 26. Agora, o que eu tenho é apenas uma variável, somente uma letra. A letra x, ela desapareceu. Você pode fazer cálculo quando você tem uma letra só. Você resolve da mesma forma que nós resolvemos uma equação, que nós resolvemos as outras equações. Eu vou olhar o 40. Ele só pode fazer cálculo com 26, então você vai mudá-lo do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar negativo. E o menos y é menos 2y, igual a 36 menos 40. 36 menos 40 é 14. Bom, então eu fiquei com menos 2y igual a 14 negativo, porque você vai pegar o sinal do maior. Agora eu vou mudar o menos 2 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. Y vai ser igual a menos 14 dividido por menos 2. Dividir 14 por 2 é 7. Quando você está dividindo dois números negativos ou dois números positivos, a resposta é positiva. Então, encontramos o valor de y. Y vale 7. Falta encontrar o valor de x. Você pode utilizar a equação 1, 2 e 3. Por que eu escolhi a equação 3 para determinar o x? Porque ela é a mais fácil de todas, mas não quer dizer que você, utilizando as demais, você não vai chegar na mesma resposta. Porque o x já está isolado. Ele está dizendo que o x é igual a 40 menos y. Eu sei o valor de y. Y vale 7. Então, 40 menos 7, 33. Conjunto solução, o x vale 33, o y vale 7. Isso quer dizer que se você substituir o x nas duas equações por 33 e o y por 7, você vai manter a igualdade nas duas. Bom, qual é o outro método que nós temos? O método da adição.
No método da adição, consiste em você somar ou subtrair termo a termo, quando tem a mesma variável. Então, x com x, y com y, e termo independente com termo independente. Nessa equação, 1 e 2, ela já está escrita de uma forma que o x está no primeiro membro nas duas equações, o y também está no primeiro membro, e os termos independentes, aqueles que não têm letra, estão no segundo membro. Então, eu posso somá-los. Quando eu digo x e y, eu estou dizendo um x mais um y igual a 40, um x menos um y igual a 26. E eu somo. Se eu tenho um x mais um x, eu tenho 2x. Se eu tenho um y e eu menos um y, eu tenho 0y. Então, eu posso simplesmente cancelar. Eu vou repetir o igual, 40 mais 26, 66. Observe que a letra y desapareceu, você ficou só com x. 2x é igual a 66. Temos agora uma equação com uma variável, dá para ser resolvida. Você muda o 2 do primeiro membro para o segundo, porque o 2 ele está multiplicando com o x. O 2 é o coeficiente numérico do x. Então, vai ficar 66 dividido por 2, 33. Encontramos o valor de x. Agora, nós precisamos escolher uma das duas equações para resolver e encontrar o valor de y. Eu vou utilizar a equação 1. X mais y igual a 40. Eu sei o valor de x. X vale 33. 33 mais y é igual a 40. O 33 está positivo no primeiro membro, muda para o segundo e ele vai ficar negativo. 40 menos 33, 7. Conjunto solução, o x vale 33, o y vale 7. Esse é o ponto de encontro, ou seja, é os dois valores que as duas retas se encontram no plano cartesiano. No nosso próximo exemplo, nós temos a equação 3x mais 2y igual a 5, e nós temos a equação 3x menos y igual a 2. Então, a equação 1 e a equação 2, e formamos um sistema. Eu quero encontrar o valor de x e o valor de y, que eu posso utilizar nessas duas equações e manter a igualdade. Bom, se eu vou utilizar primeiro o método da substituição, eu preciso isolar uma letra, deixar uma letra sozinha. Aí eu preciso escolher ou a equação 1 ou a equação 2. Eu vou escolher a equação 2, por quê? Nela, você tem um y que não tem coeficiente numérico, que não tem um número junto com ele. Isso vai facilitar. Se eu escolher uma que tem coeficiente numérico, como a primeira que tem o coeficiente 3 no x e o coeficiente 2 no y, eu vou criar uma divisão, uma fração, e aí vai ficar mais difícil eu conseguir concluir o cálculo, mas tenho que chegar na mesma resposta. Bom, eu vou reescrever a equação 2, 3x menos y igual a 2, e eu vou isolar o termo y, eu vou deixar o y sozinho no primeiro membro. Então, eu vou mudar o 3x do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar negativo. Vamos ficar com menos y igual a 2 menos 3x. Como eu quero o valor de y e não de menos y, então eu multiplico por menos 1, porque menos vezes menos é mais, y vezes 1, 1y, mas eu faço o processo com todos os termos. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3x vezes menos 1, mais 3x. Agora eu tenho a equação 3, que o y está isolado. Como nós utilizamos a equação 2, eu vou utilizar agora a equação 1. 3x mais 2y igual a 5. Eu vou trocar esse y pelo valor que nós encontramos. O y vale menos 2 sobre menos 2 mais 3x. Bom, então eu vou repetir o 3x, eu vou repetir o mais 2. Entre o 2 e o y, há uma multiplicação. Então, vou pôr vezes e vou escrever os valores. Menos 2 mais 3x. Eles têm que estar dentro do parênteses, porque tanto menos 2 como 3x, eles estão multiplicando com o número 2, igual a 5. Nós vamos primeiro resolver o parênteses. Então, vou repetir o 3x e vou multiplicar. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 3x, 6x, igual a 5. Quem eu posso somar? O 6x com 3x, 9x. Já o menos 4 no primeiro membro, ele só pode fazer cálculo com 5.
Só que o 5 está no segundo, então vou mudar. O 4 negativo do primeiro vai para o segundo membro e ele fica positivo. Bom, vou repetir o 9x e vou somar. 5 mais 4, 9. 9x é igual a 9. Então, você vai mudar esse 9 que está junto do x do primeiro para o segundo membro e ele vai passar dividindo. X é igual a 9 dividido por 1, x é igual a 1. Aliás, x é igual a 9 dividido por 9, x é igual a 1. Eu encontrei o valor de x. Agora eu preciso encontrar o valor de y. Eu posso utilizar qualquer equação que eu quiser, mas essa que tem o y isolado, ela vai ser a mais simples. E ela é qual? Ela é a terceira. Y é igual a menos 2 mais 3 vezes x. Eu sei o valor de x. X vale 1. Então, vai ficar y é igual a menos 2 mais 3 vezes 1. Você sempre multiplica e divide antes de somar e subtrair. Então, repete o menos 2 e multiplica. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Ou seja, conjunto solução, o x vale 1 e o y vale 1. Isso quer dizer que o ponto de encontro entre essas duas equações, entre essas duas retas, se nós fizermos no plano cartesiano, é 1 para x e 1 para y. E esses valores são os valores que mantêm a igualdade nas duas equações ao mesmo tempo. Bom, nós utilizamos o método da substituição. E se eu quisesse utilizar o método da adição, o que eu ia fazer? Eu ia somar. Eu ia tentar somar as duas equações. 3x mais 2y igual a 5, com 3x menos 1y igual a 2. Mas observe que se você somar do jeito que ela está, não vai acontecer o mesmo processo que aconteceu nos outros exemplos. Não vai ter um valor que vai cancelar, que vai ser zero. Por quê? Porque 3x mais 3x vai ser 6x. E 2y menos y vai ser y. Então, o que eu vou fazer é criar um artifício para fazer com que um valor fique zero. Então, o que eu vou analisar? Eu preciso escolher uma das variáveis para cancelar. Bom, pode ser tanto a x como o y. Se fosse o x, se eu quisesse cancelar o x, seria bem simples. Bastaria eu multiplicar uma das duas equações por menos 1. Por quê? Porque no primeiro nós temos 3 e no segundo nós temos 3. Como eu conseguiria um zero? Se eu fizesse um positivo e um negativo, seria 3 menos 3 é zero. Mas eu vou querer cancelar o y. No primeiro, eu tenho 2y. No segundo, eu tenho menos y. Então, eu precisaria ter um 2 no segundo, porque 2 menos 2 seria zero. Se eu preciso de um 2, então eu vou multiplicar por 2. Logo, eu vou repetir a primeira equação, 3x mais 2y igual a 5, e vou multiplicar toda a segunda equação por 2. Então, 3x vezes 2, 6x, menos 1, y vezes 2, menos 2y, e 2 vezes 2 é 4. Agora eu vou somar. 3x mais 6x, 9x. 2y menos 2y, 0. Então, eu não preciso colocar a letra 0, a letra y desapareceu. Igual 5 vezes 4, 9. 9y é igual a 9. Eu mudo o 9 que está junto do x para o segundo membro e ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ficar com 9 dividido por 9, 1. Agora, você precisa escolher uma das equações. Nós escolhemos a 3x mais 2y igual a 5. Eu sei o valor de x. X vale 1. Então, ficou 3 vezes 1 mais 2y igual a 5. 3 vezes 1 é 2, mais 2y igual a 5. Eu não posso somar número que tem letra com o que não tem letra. Então, eu vou mudar esse 3 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. 2y vai ser igual a 5 menos 3, que é 2. 2y é igual a 2. Eu mudo o 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Y é igual a 2 dividido por 2, y é igual a 1. Então, nós encontramos a mesma resposta. X igual a 1, y igual a 1. Vocês observaram que os dois métodos chegam na mesma resposta, ou seja, nós encontramos o mesmo valor, que torna as duas equações verdadeiras quando você substituir o x por 1 e o y por 1. Bom, agora vai ficar algumas atividades para vocês resolverem relacionadas a esse conteúdo. Bons estudos para vocês!